Se você acompanha o canal há um certo tempo, provavelmente já sabe, eu me declaro torcedor do Bury, um time da 4ª divisão da Inglaterra. Mas quando que essa torcida começou? E por que esse time é tão importante para minha vida e para o canal? E aí pessoal, eu sou o Master e hoje eu vou dividir com vocês a história do canal e a relação que isso tem com o Bury. O conteúdo desse vídeo é bastante pessoal, alguns de vocês já perguntaram, eu já respondi em vídeos esporádicos, mas ainda assim tem muita gente que tem essa curiosidade, então eu vou contar tudo aqui hoje. Para fazer isso, eu vou ter que voltar no tempo, cerca de 10 anos atrás, quando eu conheci o Bury. Naquela época eu jogava modo carreira, sempre joguei no FIFA, eu jogava só com times fortes, com times ricos, eu tentava imitar o sucesso deles na vida real, no jogo. Só que eu enjoava fácil, eu desistia no meio do caminho, porque não tinha muita graça. E aí, eu vi o meu pai jogando Championship Manager, atualmente mais conhecido como Football Manager, e ele sempre jogava com o mesmo time lá na 4ª divisão, que é o Plymouth Argyle, é o time que ele torce desde criança na cidade onde ele cresceu. E eu via que ele sempre jogava empolgado, ele não desistia do modo carreira, isso porque ele sempre tinha um desafio a ser superado e isso motivava ele a continuar jogando. E eu queria sentir exatamente isso no FIFA, já que eu tava enjoando das minhas carreiras. Então eu fiz isso, eu fui atrás de um time da 4ª divisão da Inglaterra no FIFA para fazer o mesmo desafio. Só que na época eu não conhecia nada sobre as divisões de baixo da Inglaterra, eu só acompanhava a Premier League. Então, o que eu fiz? Eu anotei 3 características de coisas que eu quero ter num time, coisas que eu gosto num clube. E são as seguintes. A primeira são as cores, tinha que ser azul e branco, são as cores que eu gosto. A segunda, ela tinha que ter uma camisa bonita, uma camisa mais simples, sem muitos desenhos, não muito poluída. E a terceira, ele tinha que ter um escudo legal, um brasão bacana. Então com essas 3 características em mente, eu fui pro FIFA, comecei a olhar os times e encontrei o Bury, que caiu exatamente nessas 3 características que eu gostava. E a partir daquilo, eu passei a jogar com o time, gostei na hora e jogo desde o FIFA 8 com eles. Naquela época o meu mito nas carreiras era o atacante Andy Bishop, que era o camisa 10, ele que resolvia tudo pro time e marcava os gols quando o clube mais precisava. Ele era mais ou menos o nosso Grimes, como ele foi no FIFA 14, se você é daquela época aqui no canal ou se você viu esse modo carreira, você vai entender do que eu tô falando. Tá, então a torcida e a paixão pelo clube foi só por isso? Não, foi assim que eu comecei a jogar com eles e acompanhar o clube na vida real. O Bury se tornou importante para mim quando o canal começou em 2013, mas para vocês entenderem isso, eu tenho que falar para vocês como é que foi aquele ano na minha vida. No início de 2013 estava tudo tranquilo comigo, eu estava começando o 3º ano da faculdade de Ciências Contábeis, eu tinha conseguido um emprego na área de auditoria, numa grande empresa aqui, com proposta aí de seguir carreira, de seguir adiante, então estava tudo certo, era só eu seguir esses passos que estava tudo resolvido, eu estava encaminhado. A única coisa que não estava indo bem era a saúde da minha mãe, que estava com câncer. Aí cerca de um mês antes do meu aniversário, ela faleceu. E tudo o que eu achava que estava em ordem na minha vida desmoronou. A primeira coisa que eu fiz foi trancar a faculdade. E na época a minha desculpa para isso era porque eu estava viajando muito com a empresa e eu queria ter um pouco mais de tempo para mim, para processar tudo o que aconteceu. Só que alguns meses depois eu também pedi demissão e larguei o emprego. Hoje eu sei que as decisões que eu tomei naquela época foram por conta de luto, eu não tinha a força para passar por tudo aquilo. Acho que deu para entender como eu estava bastante perdido naquele período. Eu lembro que tudo que eu queria fazer era algo que me deixasse feliz e empolgado de novo. E essas 2 características, felicidade e empolgação, eu encontrava em 2 momentos. Quando eu fotografava ou quando eu criava vídeos. Eu crio conteúdo desde os 17 anos, quando ganhei minha primeira câmera. Naquela época o YouTube só tinha alguns anos de vida, mas já dava pra ver que era um lugar para as pessoas expressarem a sua criatividade, as suas ideias. Então, a partir dali que eu comecei os meus primeiros canais, e aí alguns anos depois, em 2013, surgiu esse canal aqui do Master Gaming. Certo, então a gente chegou na metade de 2013, quando o canal foi criado. A minha inspiração inicial era do BRKS Edu, com os Let's Plays que ele fazia, que ele faz até hoje. Então eu tentei gravar o primeiro jogo do canal, que foi Dead Island, mas não deu certo. Eu não conseguia jogar e comentar ao mesmo tempo, eu não tinha a confiança para fazer aquilo. Então eu fui para outro jogo, fui gravar Combat Arms, que é um jogo de FPS. Eu gravava primeiro e comentava por cima depois. Mas também não deu certo porque eu não sabia o que comentar sobre o jogo. Então eu parei para pensar um pouquinho, para analisar. Qual é o jogo que eu gosto de jogar, que eu domino o conteúdo? É FIFA, é modo carreira.
e com qual time que eu gostava de jogar, que eu me empolgava sempre de jogar. Era o Barry. E então surgiu o Rumo à Elite aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa série, onde eu levo um time da 4ª divisão da Inglaterra até a divisão de elite, até a Premier League. Os primeiros episódios foram postados aqui no canal e a resposta de vocês foi muito positiva. Eu lembro que eu postava lá no Orkut, que foi até onde eu ganhei os meus primeiros inscritos. E tem alguns caras que eram de lá, que estão até hoje ainda no canal, eu sei bem quem são. E eu vi que vocês estavam gostando do que eu estava criando, vocês estavam esperando o próximo episódio sair. E isso me iluminou, me empolgou. Pela primeira vez em meses, eu tinha vontade de sair da cama, de levantar cedo, de fazer algo produtivo no meu dia, porque eu queria mostrar pra vocês como é que tava a carreira, eu queria mostrar como é que tava o desempenho do time, e eu sabia que vocês estavam esperando pra ver isso também. Eu ganhei de volta um motivo pra me empolgar durante o dia e pra esperar pelo dia seguinte também. Então o canal, vocês, o Barry, me tiraram de um buraco muito grande. E com isso, aos poucos, o time foi se tornando também mais e mais importante na minha vida. Toda vez que eu olho para o escudo do clube, toda vez que eu olho para a foto do time, faz eu lembrar de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu comigo, de quem eu era. Também faz eu lembrar faz eu ver onde eu tô hoje, quem eu sou hoje e onde o canal tá hoje também. Então se for parar para analisar, para pensar, o Barry meio que se tornou um símbolo, uma coisa que eu me apeguei, que representa aí a superação de uma fase e o começo de outra. É desse ponto em diante que o Barry se tornou importante na minha vida. Então eu consigo dizer com todas as letras que foi bem mais do que um modo carreira no canal e é bem mais do que um time da 4ª divisão da Inglaterra pra mim. Com certeza é muito mais do que só futebol. Se você quiser dividir algum momento difícil da sua vida que o futebol ajudou a superar, deixa aqui nos comentários. Quem sabe mais pessoas apareçam com problemas parecidos que os seus e que superaram e podem te ajudar também. E se você estiver passando por algum momento agora, nesse momento, força, tamo junto e lembra que o mundo da bola tá aí e pode te ajudar a passar por isso. Muito obrigado por ter assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!